Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza, rapaziada? Tô chegando, segunda-feira, segundou, meu irmão, dia 14 de julho. Que você e sua família tenham uma semana abençoada. Tá gostando aí dos vídeos do React do Vitão? Deixa aquele like e se inscreve no canal, meu irmão, que vocês estão colaborando muito para o crescimento desse canal e eu fico muito feliz e agradecido a todos os comentários, até as críticas, porque mesmo as críticas eu acho que a gente deve buscar evoluir. Bem, rapaziada, vou trazer aí algumas notícias que estão rondando o noticiário, não do Botafogo, mas do Flamengo. Apesar disso, eu acredito que a gente pode tirar lições valiosas sobre o que tem acontecido por lá, para até evitar que coisas desse tipo aconteçam dentro do nosso clube. Você já se sentiu desvalorizado pelo seu chefe? Já sentiu que por algum motivo você não estava entregando aquilo que deveria? Ele também não estava mais conseguindo te cobrar de uma maneira que te motivasse? Já aconteceu isso com você? Porque isso está acontecendo, meu irmão, lá no Flamengo e está acontecendo de uma maneira absurda. É um manual de como desvalorizar o ativo de um clube. A entrevista que o Felipe Luiz deu. Falou que o Pedro beirou o ridículo, né? Usou palavras aí realmente muito duras para explicar por que o jogador não entrou em campo. Pedro, que é um jogador que jogou a última Copa do Brasil pela seleção brasileira, chegou no Flamengo e rapidamente aí teve um ganho de mercado muito grande, né? Ele passou a ser um jogador cobiçado, depois de uma passagem frustrada pela Fiorentina, depois que foi vendido do Fluminense à Fiorentina. Então ele teve um boom, né? Ficou ali super valorizado no Brasil, fez mais de 30 gols em um ano. E aí ele foi novamente, era convocado pela seleção, se machucou seriamente, não conseguiu voltar no mesmo nível e foi esculhambado aí numa coletiva de vitória do Flamengo sobre o São Paulo, cara. E tudo começou, né, com um vazamento ali que o Pedro estaria no mercado, né, para ser negociado. Então esse vazamento já deu uma desvalorizada, porque se o jogador está no mercado é porque o clube já não conta mais com ele, né, rapaziada? E aí começou assim. Logo em seguida, essa bomba de entrevista, né? Eu vou até ler aqui para vocês as palavras exatas para não cometer uma injustiça aqui. Abre aspas. O comportamento e a atitude do Pedro Felipe Luiz falando, hein? Durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. É evidente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube. Problemas dele. E não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que esta semana ele rompeu para mim com um princípio claro que temos como comissão e o grupo de jogadores, que é a cultura do treino. O que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E eu não duvidei em nenhum momento deixá-lo de fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Meu irmão, isso aqui que ele falou, o Pedro, ele tem um valor de mercado, eu trouxe até aqui para vocês. Olha só. Valor de mercado do Pedro tava no patamar aí de 20, depois que ele foi para a Copa, ó, ele chegou no Flamengo em baixa, depois da Fiorentina, ele foi vendido por quase 20 milhões quando ele era em 2019, ou seja, 6 anos, ele era bem mais jovem do que ele é hoje. Aí foi pro Fiorentina, voltou pro Flamengo, o preço dele estava em 12 milhões, até que ele foi para a Copa, subiu, dobrou praticamente, agora estava aí cerca de 20, 23. O Flamengo, quando saiu a notícia ainda, isso em euros, tá, pessoal? Quando saiu a notícia ainda que ele estava à venda, né, que foi até o Mauro César que trouxe a informação depois de conversar com a diretoria lá do Flamengo, o valor que estavam pedindo era de 25 milhões de euros e vendia. Rapaz, depois dessa entrevista aí, ele não sai por mais de 20 milhões de euros e parcelado. Parcelado, tá? Foi uma entrevista muito danosa à imagem do Pedro, porque ele ficou taxado de alguém que não treina e que pode contagiar a equipe.
E aí começa a puxar coisas de antigamente que passava batido, né? Então, em outubro de 2023, quando o técnico era Dorival Júnior no Flamengo, ele deu uma entrevista à ESPN e falou que o Pedro tinha desleixo, né? Abre aspas pro Dorival Júnior em outubro de 2023. Eu chamei o Pedro e conversei com ele, falando que um jogador do nível dele não poderia estar, no momento de vida que ele estava, vivendo o que ele estava vivendo. E também era a razão do desleixo que ele estava tendo. Ele se entregou de tal maneira que não participava. Eu falei para ele que se preocupasse mais, preparasse se quisesse jogar, porque eu confiava nele. Outro aqui que falou já do Pedro, Davi Luiz, ó. Pedro era um menino com as dores do passado ainda doíam. A primeira coisa que eu falei, limpa seu coração e faz de novo. Lembra uma frase tomando café. Pedro, eu sou seu amigo, te admiro. Se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Ele ficou bravo comigo. Cara, outro episódio, Rogério Ceni, quando era treinador do Flamengo, isso em 2021. Pedro foi substituído e ficou insatisfeito. Acho um desrespeito. Aí abre aspas pro Rogério Ceni. Acho desrespeitoso não só comigo, mas com o atleta que vai entrar. Pedro é um bom menino, acho que essa coisa de seleção mexe com o garoto. Acho uma cena lamentável. Então veja bem que esse tipo, isso não estaria sendo falado, isso não estaria sendo relembrado se não fosse essa entrevista do Felipe Luiz. Então, assim, péssima gestão de elenco, na minha opinião. Isso nunca que deveria ter saído. E por isso que eu bato palmas. Que continue assim. Porque quanto melhor, quanto pior pro Flamengo, melhor pra gente, cara. Mas tem que ficar de alerta, tem que ficar muito de alerta. Né? Esse tipo de coisa não pode acontecer. Desvaloriza o atleta, desvaloriza a imagem de um ativo do clube, desmotiva o atleta. Você acha que ele não joga mais pelo Flamengo? Eu ficaria muito surpreso se eu visse o Pedro em campo pelo Flamengo de novo. Isso é ótimo, porque ele já não tem mais Gabigol, já não tem mais o Pedro. Eles vão ter que ir no mercado para ir atrás de atacante. Um que eles já tinham muito bom no clube e não conseguiram recuperar essa equipe de verdade. Nós mesmo temos um técnico novo, um técnico que precisa de experiência ainda. Mas eu duvido que o Ancelotti cometa um erro tão grave com os seus atletas, né? Então, pessoal, Pedro não deixou barato, soltou uma nota, falou que estava um pouco abaixo mesmo que os companheiros, mas se sentiu desrespeitado, né? Então é inegável que me senti valorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e me descartado. E ele admitiu que estava com desempenho abaixo, por isso não foi relacionado. A explicação era simples e clara, mas foi exposta publicamente, acima de tom e desrespeitosa. Então, assim, clima zero. O Flamengo inventa a crise, não tinha necessidade nenhuma disso, e eu acho maravilhoso que continue assim, porque eles são líderes do Campeonato Brasileiro, e algo assim com certeza vai abalar o vestiário, o Felipe Luiz, se ele não estiver repensando o porquê ele fez isso, eu não vejo aí muita perspectiva em questão de gestão de elenco. Ele pode até ser um técnico tecnicamente bom, mas o que ele fez pra mim é um erro assim, porque amanhã depois ele perde aí os títulos, é eliminado de forma vexatória na Libertadores, que pode acontecer, ele tá demitido, e aí eles vão ficar sem Felipe Luiz e sem Pedro. Ou seja, pra gente isso é excelente. Queria trazer esse pitaco aqui pra vocês do Pedro, antes de falar dele, o nosso técnico, David Ancelotti, meu irmão. Esse técnico realmente está trazendo muita perspectiva boa para mim. Eu acho que foi um acerto incrível. A gente já viu no jogo contra o Vasco a diferença de postura, a diferença que é um técnico em pouco tempo vir com uma mentalidade de como se deve jogar. Pô, colocou o Montoro para jogar e o Montoro correspondeu muito bem como jogou bola o Montoro. Foi apresentado hoje o nosso técnico, tá? E vou trazer aqui algumas aspas do nosso técnico, que falou português fluente. Uma pessoa que já falava espanhol, então já tinha conhecimento da língua aí, né, dos nossos irmãos aí espanhóis. Então teve facilidade para aprender o português, está falando em bom e claro tom, fluentemente português. Isso mostra que é um cara inteligente, acima da média,
e já está colocando todo mundo da comissão dele para falar português também. Sensacional. Então ele concedeu a entrevista, ele falou sobre o estilo de jogo. Tem que ser um time que sabe ganhar de formas distintas, mas claramente queremos um time que jogue futebol vertical, o futebol que os torcedores do Botafogo gostam, que tem ambição, tem coragem. Os valores do clube, Botafogo Way, são muito importantes para mim, são muito claros para o jogador também. Queremos jogar um futebol que possa representar os torcedores do Botafogo. Depois do futebol, a gente tem que se adaptar ao contexto do jogo. Eu também acredito que para ganhar, uma equipe inteligente é uma equipe que sabe se adaptar. Pô, então assim, já trouxe qual que é a visão de jogo dele sobre futebol e como ele vai montar o Botafogo. Então ele falou bem de Arthur Cabral, botou o Nathan Fernandes contra o Vasco, que correspondeu, né? Apesar de ter perdido um gol, fez quando estava valendo. O que ele perdeu ele estava impedido. Falou sobre o calendário. Ele acha que a tendência no futebol do mundo inteiro é ter muitas partidas, tá? E falou sobre a escolha do Botafogo. E essa aqui que eu quero abrir aspas. Seguramente a ambição que eu vi nas palavras do presidente, a possibilidade de trabalhar, ser parte da família de Botafogo, um clube com muita história, muita tradição e muita ambição, isso para mim foi muito fácil. Estou agradecido aos clubes interessados. Ao final da temporada tive conversas e negociações, mas quando o presidente me chamou, não tive nenhuma dúvida. Falou sobre o jogo contra a LDU, que vai ser na altitude, né? E ele falou também aqui sobre o pai dele, né? Como o pai dele, o Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, ficou feliz com essa escolha. Então, assim, ele vai ter um assessor de qualidade se ele precisar de algumas dicas, né? O super campeão Ancelotti. Cara, fica claro aqui, pessoal, por que a mídia ficou tão preocupada quando o Botafogo trouxe o David Ancelotti. Ele vai revolucionar o futebol brasileiro. Foi um encontro assim muito interessante, uma jogada de um Textor muito acertada. Eu falei aqui desde o início, eu gostei muito. Teve gente que acertadamente achou que era uma aposta muito arriscada. Lógico, ainda é muito cedo para falar, mas eu acho que vai dar muito certo. E olha só, o Textor falou sobre o PVC, sobre o impacto ruim da seleção com o David Ancelotti no Botafogo. Textor falou, o que sai da boca dele é sempre negativo. Meus amigos. Falou que tem um bom relacionamento com o PVC, que ele é muito bom, muito agradável, mas a versão pública do PVC desse cara, não faço ideia, o que sai da boca dele é sempre negativo. Aí eu ligo, converso com ele, é o cara mais legal do mundo. John Textor. Engraçado, ele citar isso porque a gente sabe, né, que a mídia às vezes e não é culpa do PVC, né? A mídia ela tende a, quando falar do Botafogo, falar sempre num tom pejorativo, porque isso dá audiência pra caramba, né? Ainda mais quando estão falando para uma audiência que é muito flamenguista, né? Pô, quanto de gente que eu vejo criticando, menosprezando o Botafogo, não tá escrito, mas é por causa disso, né? Então, às vezes, até uma orientação editorial, tá? Não estou falando que é o caso do PVC, mas é compreensivo porque da mídia falar do Botafogo, falar mal do Botafogo, é por isso que a gente tem que ter muita inteligência com o tipo de conteúdo que a gente vai consumir, tá? Mas é isso, então parabéns ao Flamengo aí que está desvalorizando todos os ativos do seu clube. Parabéns aí, que continue assim, né? Para que realmente o Botafogo tenha mais chance aí de chegar. O trabalho que vai acontecer no Botafogo pode ser revolucionário. Temos uma seleção, um time muito bom para os padrões de futebol do Brasil. E eu estou muito curioso aí e muito esperançoso principalmente, que eu não estava com o Renato Paiva para uma temporada, quem sabe não melhor do que a do ano passado. E a gente precisa garantir vaga no Super Mundial de 2029, então temos aí que focar nesses próximos 4 anos em ganhar uma Libertadores. Já estamos nas oitavas de final dessa, então tudo para ser um excelente ano do Botafogo, rapaziada. Espero que você tenha curtido o vídeo, vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.